Ai, ai, é, chorei bastante já. Tô aqui em cima do túmulo da minha mãe, aqui tava 2 anos sem vir pra cá, desde o dia que ela, da sepultura dela. É, eu acompanhei, pude acompanhar, tava em Santa Catarina, agora tô morando no Rio Grande do Sul, Gravataí. É, antes, quando eu tava lá, eu pude acompanhar ela no hospital um mês, até a morte dela. E depois de 2 anos eu retorno aqui no túmulo dela, tá? Por enquanto ali tá branquinho, né? Mas a gente gravou aqui, tá? Silvia Maria, voinha, como ela falava, por causa do meu filho. Os planos não era dela ter ido tão cedo, com 46, 7 anos. Mas Deus quis assim, né? E amém. Tem muito o que falar. Um dia todos nós vamos morrer. Só que na nossa cabeça que a gente quer ir morrer tarde, né? Sendo que podemos ir cedo, podemos ir recém-nascidos, podemos ir dentro do ventre de nossas mães. É a vida, senhores. Não dá pra questionar o porquê. Porque o porquê é infinito. E o porquê eu tô falando de Deus, não dá pra questionar Deus. Só aceitar, senhores. Um dia nós vamos padecer, vamos morrer. E falando do material, o filho que cresce numa família humilde, o sonho é crescer, poder dar uma condição melhor para os pais, para a mãe, para a avó, para o vô, para quem batalhou junto, lado a lado, dividindo comida, dividindo cama para dormir. Mas, né, a gente cresce, responsabilidades, casamos, temos filhos, vida que segue. E a gente quer meter marcha, né? A gente quer vencer, sendo que no lugar que a gente pisa, no lugar que a gente vive, no mundo que a gente vive é sujo. O justo, ele, a única coisa garantida é que o justo tem é a salvação. Uns vencem, mas sabemos que hoje em dia pro, pro justo vencer é muito difícil, é mais doloroso, mas vale a pena. O sol tá ardendo pra caramba, mas azar. Hoje é o dia de ficar mais preto. 2 anos sem vir nesse lugar. E, e é isso. A gente quer dar o melhor pra nossa família, mas as coisas não acontecem da nossa vontade, né? Planejamos, mas na maioria das vezes nunca vai acontecer de acordo com a nossa vontade, mas sim com a vontade de Deus. Por isso que planeje, mas não planeje muito, não. Eu queria muito ter dado uma condição melhor pra minha mãe, mas não pude. Sempre fui honesto, vim de família pobre. Mas uma coisa que eu sei que não faltava era amor. Mas as nossas condições de vida na época era bem difícil. Usava a roupa dos meus amigos. A comida nunca faltou. No máximo, quando quase faltou, tinha arroz e farinha pra comer. Arroz e farinha temperada. Bom pra caramba, me lembro até hoje. É, porque minha mãe, na época meu avô ainda era vivo, cuidava do meu avô tinha Alzheimer naquela época e deu mais uns problemas nele, acabou falecendo, daí minha mãe saiu do emprego para poder ajudar a cuidar da família. Daí trabalhou num barzinho, daí as coisas apertaram um pouco. E meter marcha, então é coisas que eu me lembro que eu até tipo nunca falei, meio que não falei com ela, entendeu? Então hoje se eu tivesse minha mãe do lado ia perguntar, como eu tenho filho, ia perguntar como eu era quando eu tinha a idade dele, o que eu fazia, o que eu comia, se eu tinha alergia, cara, e hoje eu não posso ter essa conversa com ela, porque minha mãe faleceu. Faleceu. Então, tô falando aí do bem material e o bem espiritual é que minha mãe morreu com Jesus, né? Até o fim. Tanta dor que ela sentiu. Médico ruim, responsável pela minha mãe. E vida que segue, né, senhores? Vida que segue. Médico ruim aí. Profissionais lá no hospital ruim. Minha mãe sofreu pra caramba de se morrer. Base de morfina.
mesmo assim com muita dor, com câncer no osso ali, corroendo minha mãe como se fosse ferrugem no ferro, entendeu? Minha mãe sentia muita dor, sonda da urina entupida por erro médico. Mas, né, tamo aí. Então, a coisa que me deixa tranquilo é que a mãe descansou e que um dia vai estar com Jesus aí. Uns falam que morre e já vai pro céu, outros, né, tá descansando. Eu creio que ela tá descansando. Quando chegar o momento certo e quando Jesus vir, os mortos serão os primeiros. São lembranças, mas eu precisava vir aqui, precisava desabafar, precisava tirar esse choro que tava entalado, sozinho. Não quero trazer minha avó aqui porque minha avó já é uma senhora de idade, minha avó tá com 77, 78. Então minha avó sente muito falta da minha mãe e eu tenho que desdobrar. Como eu lido com isso? Tão fácil. Mentindo pra mim mesmo. Mentindo pra mim mesmo que tentando amenizar a saudade. Duas pessoas importantes da minha vida que já se foram, que foi meu avô e minha mãe. Minha avó tá lá vibrando. Mas é a vida, senhores. Então espiritual é isso, né? Espiritual é para quem acredita em Jesus e vida eterna, é isso daí. É o nosso caminho. A morte é só um momento. E o bem material é aquele que a gente quer correr atrás e dar o melhor para nossa família. Muitos não conseguem, muitos caem até em depressão. A gente está na luta diária. Cada dia. Tô com mulher e filho. Voltamos pra cá, pra Gravataí, pra eu ficar perto da avó e Esther ficar perto da família dela e da mãe dela. Eu só tenho a minha avó ali pra ficar perto, tem meu tio também. Mas o mais importante ali é cuidar da avó. Poder ajudar ela a estar perto. Porque tem coisas que ela fazia antes que ela não pode fazer agora. Então, sair de lá, Santa Catarina é muito top. Mas vim pra cá pra cuidar da família. Foi difícil pra mim sair de lá, porque depois que a gente estabiliza, tem as coisas dentro de casa. A gente quer ficar, vai um lugar bonito, segurança e tal, tudo bom. Mas a gente tem que cuidar da família, gente. Um dia nós somos pequenos, um dia a gente não sabia comer, um dia a gente não sabia se limpar, um dia nós não sabíamos tomar banho e tinha alguém para nos lavar, tinha alguém para nos alimentar e esses alguém eram nossos familiares, na maioria das vezes. Então a gente não pode virar as costas para eles nunca, jamais, jamais. Eu até agradeço a Deus por ter passado por essa experiência com 20, na época eu tava com 23, 20, 24, não minto, tava com 23, tava com 23 anos. E é uma experiência difícil, que geralmente quem passa por essa experiência já tem lá na casa dos seus 40 anos. Quando perde o pai, já quando o pai e a mãe já tá velhinho, menos uns 40 anos. Então é uma maturidade que veio que, sei lá, essa maturidade vem em peso, entendeu? Que é uma maturidade que, sei lá, não que se torne uma pessoa mais fria, mas, sei lá, penso muito mais, age muito mais com a cabeça. E o silêncio já era um cara muito quieto, o silêncio agora domina, entendeu? Hoje eu falo menos, já eu falava menos, observo mais, hoje eu observo muito mais. E é isso, senhores. Mas é uma experiência que eu não quero que vocês passem, mas alguns vão ter que passar, porque infelizmente é isso, é a vida. Não adianta prometer que todos vão ficar ricos, pois não irão, que tudo vai ficar bem, pois não vai. É a vida. E a gente tem que seguir de qualquer maneira. Então aí, que Deus conforte o coração de todas essas famílias, porque tem muitas sepulturas aqui. É um cemitério municipal. Coisa que eu não agradeci foi aí o pastor Eduardo e a Drica aí, que proporcionaram, porque eu ia enterrar minha mãe no Jardim Celestial, onde meu avô foi enterrado. Mas também, né, eu não sabia como não funcionava, porque foi tudo de última hora, né? Minha mãe estava viva ainda e eu estava correndo atrás já estava começando a correr atrás de
de cemitério sem saber se ela ia morrer ou não. Claro que 90% da probabilidade estava que ela ia morrer, mas acreditava no milagre de Deus ali, até o fim. Aí quando ela faleceu foi tudo de última hora, documento de coisa, de corpo, de roupa e coisa. E só eu, senhores, só eu correndo atrás dessas coisas aí. Mas é isso, né? Pelo menos aí se eu puder chegar aí aos 40, não sei, quando meu filho tiver essa consciência, poder falar pra ele que eu fiz pela minha mãe, que eu vou fazer pela minha avó, que eu não pude fazer pelo meu avô quando era pequeno, quando ele faleceu. Eu vou falar pra ele. Ensinar ele a tocar a vida dele, mas nunca virar as costas pra família. Isso aí, senhores. Acho que eu encerro por aqui. Um lugar de total silêncio, né? Vão achar engraçado, penso que a maioria dos corpos que são corpos, né, defuntos. Mas é um lugar de refletir. Com certeza muitos terão medo desse lugar, né? Coisa de cinza, mas não tem medo não. O único medo que eu tenho é de morrer sem Jesus. Como diz o soldado Correia, sem Jesus não entende. Como seria quando eu, tipo, tava no hospital com minha mãe e criando um milagre, mas, tipo, cara, a gente sabe que o milagre não é pra todo mundo. Não que, sei lá, não sei como explicar, mas todo mundo não vai receber o milagre. Não vai. A gente queria, mas não vai. Então, quando minha mãe tava no hospital, imagina quantas famílias queriam um milagre lá naquele lugar. Isso hoje, isso anos atrás, isso amanhã, depois de amanhã. Sempre vai ter, senhores. A minoria vai ter um milagre. Porque uns, infelizmente, vão ter que falecer como eu falei no início do vídeo, falecer cedo, falecer tarde. É a vida, senhores, é a vida. É a vida. Então, desde o momento que a gente estava lá com a minha mãe, e ela sempre lúcida na questão de saber que Deus é Deus fazendo ou não fazendo. Então minha mãe aguentou cada dor, cada sofrimento, cada gemessão que ela fazia lá. Aí eu, tipo, às vezes quando eu fazia alguma coisa, quando eu vou gemer com alguma coisa, tipo uma dor, alguma coisa, cara, minha mãe gemeu em tons, 80 mil tons diferentes, entendeu? Então logo quando eu faço algum barulho com a boca, eu lembro da minha mãe. Quando eu tava naquele hospital, trocando de lado a cueca. Eu ficava lá, passava a noite com a minha mãe lá, noite e dia. E os técnicos falavam pra mim ir pra casa. E não tinha ninguém pra me render. E quando eu ia, me arrependia de não estar lá com a minha mãe. Tocando nessa história, teve um dia que eu troquei com meu tio. Aí meu tio foi lá com a minha avó. Meu tio como acompanhante, minha avó foi pra visita. Aí quando a gente trocou de plantão, eu cheguei em Cachoeirinha. Cachoeirinha do lado de Gravataí. Meu tio me liga. Eu tava indo pra casa, pra Gravataí. Na real, ele não me liga, ele me manda áudio. E nos áudios tava minha mãe gritando, mandando chamar a polícia. Ela tava por causa da morfina, né? Pro meu tio. E perguntando onde é que eu tava, onde é que eu tava, onde é que eu tava. E eu tava indo pra casa, senhores. Que eu tava cansado. Mas aquilo lá me rachou o coração. Mas seguimos. É a vida. Tem muito o que fazer, não. Na época queria justiça por causa dos médicos e tal, mas sabia que não ia dar em nada, não. E é isso, senhores. Esse é o silêncio por aqui. Agora é se organizar pra tentar, vou entrar em contato com eles ali pra ver se, tipo, esse aqui do lado tá bonitinho, pra enfeitar aqui o túmulo da minha mãe. Tentar me lembrar das coisas que ela gostava aqui, pra fazer no túmulo dela aqui. Pra não deixar assim desse jeito assim, largadinho. Já tava vendo pra fazer um memorial pra ela, que ela merece. Por mais que ela esteja descansando em algum lugar aí. E aqui esteja só
Talvez ainda se tiver carne, cabelo, o osso, a unha, a roupa. Mesmo assim ela merece. Então eu vou tentar dar uma melhorada nesse lugarzinho aqui. Eu imaginei que talvez já teria um monte de mato, porque eu tava com medo disso. Que fazia um bom tempo que eu não vinha, mas tá bem cuidado aqui o cemitério municipal. E é isso, senhores. Enquanto eu chamo um Uberzinho aqui, eu vou dar mais um tempero aqui, esperar mais um pouco. É o verdadeiro ditado, onde o filho chora, a mãe não vê.